Vamos lá? Carta de Judas. Carta de Judas. Vamos. Tem algumas epígrafes da Bíblia de vocês. Alguns têm aqui um prefácio, saudação. E tem também aqui o perigo dos falsos mestres, né? Que é o que realmente a gente vai abordar também. Esses falsos mestres, tá? Mas vamos lá. Saudação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicadas. Amém. Ponto. Meus amados, aqui Judas está fazendo sua apresentação na carta, tá? Então nos versos 1 e 2 nós percebemos aqui uma identificação, o que o autor, né, já coloca, está o seu nome, e Judas, ele se coloca como servo de Jesus Cristo, tá? Embora não temos muitas informações, até bibliográficas de Judas, tá? Isso aqui não é Judas Iscariotes, tá bom, meus amados? Isso aqui não é o Judas apóstolo, tá? Isso aqui é o Judas, meio irmão de Jesus, tá? Nós sabemos que Jesus teve irmãos e irmãs, tá? Claro que vindo de Maria foi uma obra do Espírito Santo, mas José e Maria tiveram filhos e filhas, como diz as próprias Escrituras. E um desses irmãos se chamava-se Judas. Também temos Tiago e por aí vai, tá? Mas para a gente poder ter mais uma clareza, abra aí por gentileza Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 3. Olha o que diz aí. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmã, deixa eu só poder, para a gente não poder ler juntos aqui, só para não poder atrapalhar aqui a leitura, tá bom, minha irmã? Obrigado, tá, pela compreensão. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? Não é este que está aqui conosco, suas irmãs? E se escandalizaram nele. Então você percebe aqui que dentre esses irmãos está aqui mencionado o nome de Judas. Então esse Judas em que nós estamos aqui observando nessa carta é um dos meus irmãos de Jesus, tá bom? Então, como ele mesmo tinha um certo parentesco com o Senhor Jesus, de ser meio o irmão dele, ele da sua carta de apresentação para essa comunidade que ele está escrevendo, ele se coloca como servo de Jesus Cristo. E logo em seguida você vê irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então logo em seguida ele menciona o nome de um outro irmão, que é o meu irmão Jesus também, chamado Tiago. Então você nota aqui que você tem dessa família aqui de Cristo Jesus, os seus irmãos, você vê que ele se coloca como servo. Ele não se intitula eu aqui Judas, irmão de Jesus Cristo, o Filho de Deus, não. Ele se coloca como servo apenas de Cristo, colocando-se na sua posição, que era para apenas de servir ao Senhor para a obra do reino de Deus Pai. Diz assim, após isso, ele já chamando a igreja ali, né, se apresentando, diz assim, misericórdia, paz, amor vos sejam multiplicados. Então logo em seguida, ele quando vai direcionar essa carta aqui, não sabemos para que região foi escrita essa carta, para que o destinatário corretamente, por exemplo, você vê Paulo escreve aos Coríntios, então você já tem uma noção aonde que ficava a igreja geograficamente, você tinha um mapa ali para te auxiliar, né? Falo de hoje, tá bom? Mas quando a gente olha para essa carta de Judas aqui, a gente não sabe exatamente
para onde essa carta, de qual era o endereço, né, geográfico. Poderia ser uma certa comunidade de alguma região da Ásia ou de Roma, seja qual for o lugar, mas certamente essa carta aqui tinha um endereço para alguma comunidade, tá bom? Versos número 3. Agora, quando a gente começa, após essa apresentação de Judas, Judas não Iscariotes, tá bom? No versículo 3, ele vai conclamar os irmãos a batalhar pela fé. Acompanhe comigo o versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, que o que havia em comum era a salvação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele escreve essa carta aqui para essa comunidade, ele diz assim: amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, vírgula. Até então, você percebe que ele está ali num tom introdutório, escrevendo para a igreja de uma forma bem clara. Mas quando você vê uma vírgula, tive por necessidade. Tá? Então, quem chegou agora, estou lendo Judas, versículo 3. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Então, para Judas falar isso aqui, que estava escrevendo e exortando, chamando a atenção deles para batalhar pela fé, é sinal que estava em perigo a comunidade cristã naquela época. Ou seja, ele estava justamente com aquela comunidade da igreja, convidando eles a batalhar pela fé, uma vez que foi dada. Ou seja, já naquela época de Judas, a doutrina já estava estabelecida de Cristo e dos apóstolos. A fé, a graça, a salvação, o céu, o inferno, enfim, estava tudo bem já sistematizado. Porém, mesmo com essa fé já consolidada, uma vez dada essa fé, uma vez você já compreendendo a natureza da fé, o sentido da fé cristã para a sua vida, né, e para aquela comunidade, eles foram convidados a batalhar por ela. Como que eu batalho pela fé? A batalha pela fé é justamente quando vem doutrinas que não condizem com as escrituras, é quando tem ameaças, é quando tem heresias que vai contra as escrituras. Então, por isso que Judas ele convida aquela igreja, aquela comunidade a batalhar por essa fé, por essa razão, pelo sentido da fé cristã, da salvação em Cristo Jesus, que era fundamental. Então, uma vez ela ameaçada, uma vez ela sendo ameaçada para ser desestruturada, o que eles fazem? O que Judas convida? Batalhe por ela. E como é que você batalha pela fé? A batalha pela fé ela é acompanhada pelas escrituras, compreender as escrituras, saber a razão, saber o evangelho, saber a graça, o reino de Deus e tantos outros temas aí que nós temos na Bíblia Sagrada. E uma vez que essa fé ela é ameaçada, nós somos chamados para batalhar por ela. Uma vez que talvez alguém questione a sua fé, uma vez que alguém possa tentar deturpar a fé que você crê, e aí você e eu somos convidados a batalhar por ela, a lutar por ela. Amém, meus amados? Continuando aqui, no versículo 4, por que Judas ele faz esse convite a batalhar? Porque no versículo 4 você vai entender a resposta. Acompanhe comigo o versículo 4. Porque se introduziram. Então, por ele ter chamado a batalhar pela fé, ele ter essa preocupação, porque talvez aqui para Judas o sentido da carta seria outro, mas aí quando ele sentiu uma ameaça, quando ele percebeu que estava sendo introduzido pessoas que não é da mesma fé da comunidade, ele se preocupou em quê? Em alertar a igreja.
Acompanhe comigo o versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos por esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam Deus, o único dominador e Senhor Jesus Cristo. Quando Judas convida a batalhar pela fé, é que alguns que estavam se infiltrando na igreja, que ele já começa a caracterizar, são homens ímpios, são homens que o juízo para eles é a condenação. E qual era o propósito desses homens ímpios, desses que estavam se introduzindo na comunidade da fé cristã? Era dissolução, ou seja, dissolução é desfazer da graça, desfazer de tudo aquilo que foi construído por Cristo e pelos apóstolos. E qual era a questão aqui, desse desfazer? A resposta está aqui, ó. Desfazer da graça de Deus. Como é que eles fariam para desfazer dessa graça? Negar a Deus e negar a Jesus Cristo. Então, esses homens que estavam se infiltrando na igreja, eles estavam justamente com o propósito de introduzir heresias para negar a Cristo, negar talvez a sua divindade, negar a sua obra, negar o próprio Deus. Então Judas, com essa preocupação com esses homens ímpios que estavam entrando na igreja, ali com uma roupagem de crentes, mas que estavam introduzindo palavras e ações de negação a Cristo. Aí, olha o que Judas vai fazer. Acompanhe comigo o versículo 5. Olha o que Judas diz aqui, ó. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então o Judas aqui vai pegar um exemplo do Antigo Testamento para aquela igreja, para aquela comunidade. Temos vários textos da Bíblia em que o povo de Israel cai no deserto, pela incredulidade, pela desobediência, por não guardar a palavra de Deus. Abra por gentileza comigo aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículos 5 a 10. Pode. Entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Com essa lição, somos advertidos de que não devemos desejar coisas mais como eles fizeram, nem adorar os ídolos, como alguns deles adoraram. As Escrituras nos dizem que o povo se sentou para comer e beber e depois se levantou para dançar. Não pratiquemos a imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e 23.000 caíram mortos em um só dia. Não ponham o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas obras. Não se queixem como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou seu anjo desde o início. Então você vê Paulo recordando para aquela igreja de Corinto o que aconteceu com os hebreus no deserto. Vários episódios ali, por exemplo, quando morreram picados pela serpente, quando cometeram idolatria, quando levantaram um bezerro de ouro, quando o próprio povo lá, como Josué e Caleb, eles foram para a terra de Canaã fazer a expiação. Quando voltaram dando um relatório, os 10 começaram a falar palavras infames e contrárias a que os 12 estavam falando, e no final Deus falou que, olha, os corpos de vocês aí, ó, vão perecer nesse deserto durante os 40 anos, vão cair, os filhos de vocês que vão entrar na terra prometida. E toda aquela geração caiu, foi prostrada no deserto, pela desobediência, pela incredulidade.
Então, quando Judas aqui ele vai recorrer ao Antigo Testamento, é para justamente não fazer com que aquela comunidade venha negar a Cristo, negar a fé, porque ele está falando, olha o exemplo dos hebreus, quando negaram a fé, quando recuaram, quando deixou a incredulidade entrar no coração. Olha o que aconteceu com eles. Eles pereceram, eles caíram no deserto, não viram a terra prometida. Então Judas está fazendo eles relembrar algo que aconteceu com o povo lá atrás, para que eles também não perecessem. Outro texto que ele vai dar como exemplo aqui, versos número 6. Bom, ele dá como exemplo o povo dos hebreus no deserto. O que aconteceu com eles por não guardar a palavra, por fazer outros tipos de práticas que Deus não permitiu fazer. Outra referência que ele dá, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e reservou naquela escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então Judas aqui, ele vai dar o exemplo daqueles que não guardaram a palavra, daqueles que não ficaram em Deus ali naquele momento, como os hebreus. Os hebreus caíram, os anjos reparem comigo que ele dá o exemplo dos hebreus no deserto, ele dá o exemplo dos anjos, seres celestiais, seres que foram criados por Deus para justamente para louvor da glória do Todo-Poderoso. Mas os anjos também não guardaram o seu principado, não guardaram a sua habitação. Antes, os anjos que se rebelaram também tiveram a sua justa condenação. Então, ele está dando um exemplo dos hebreus, ele está dando um exemplo de seres celestiais. Para quê? Porque esse Deus não poupou nem o seu povo, os hebreus. Se Deus também não poupou nem os anjos que ele criou. Então, Judas está fazendo um alerta muito severo para aquela comunidade, para não perecer. Acompanhe comigo, nos versos 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e reservou naquela escuridão em prisões eternas, até o grande dia do juízo. Ou seja, os anjos também serão julgados por não guardarem a sua própria habitação, por não se rebelarem contra Deus. E por se rebelarem, Deus colocou eles em cadeias, em prisões. É claro que não é um tipo de cadeia como nós temos, né? Porque como é que você aprende espírito? Mas tem um lugar reservado para eles lá, para o dia do juízo, para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, se Deus também não poupou nem o que ele criou, que foi os anjos, que se rebelou, foi condenado. Se Deus não poupou nem os hebreus, que tinha a terra prometida à sua vista para alcançar, que tinha tudo, também não poupou. E ele vai usar um outro exemplo. Acompanhe comigo o versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles que ainda após outra carne foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então Judas também vai fazer também trazer uma referência do livro de Gênesis, que embora Sodoma e Gomorra não fosse povo de Deus, tá? Repare bem aqui que quando ele fala dos hebreus, tá? Era o seu povo lá que caiu, que Deus não poupou. Ele fala dos anjos, que a sua criatura também não poupou, e ele fala também do povo de Sodoma e Gomorra, que não era o seu povo, mas também não poupou.
Por quê? Por causa da promiscuidade, da idolatria, de todo tipo da questão da sexualidade, da homossexualidade. Tanto que temos o texto lá de Ló, quando os anjos que estavam lá e eles queriam abusar dos anjos lá, lembra aquele texto? E que quando veio o juízo de Deus, destruiu toda a cidade, toda a circunvizinhança toda. Por quê? Porque o que Judas quer dizer com isso? Porque esses falsos mestres ímpios que estavam se introduzindo dentro da igreja, que tinham suas práticas malignas, eles também sofreriam o duro juízo. Então, ou seja, não escapou os hebreus, não escapou os anjos, também não escapou o Sodoma e Gomorra. Então, ele está dando 3 exemplos aqui, claros, para aquela igreja. No versículo 8 diz assim, ó, contudo também estes. Quem ele está se referindo aqui? Acompanhe comigo o versículo de número 8. Ó, contudo também estes. Quem é esse estes aqui? Esse estes que está falando está no versículo 4. Porque se introduziram que antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios. Então, estes que ele está se referindo é esses homens ímpios que estavam se introduzindo dentro da igreja. Aí o que ele vai falar dele? Estes semelhante, adormecidos, contaminaram a sua carne, rejeitando a dominação, ou seja, as autoridades, e também cometendo injúrias contra as autoridades. Ou seja, ele está se referindo desses ímpios, desses falsos mestres, que andando segundo a sua carne, eles rejeitam a autoridade colocada por Deus. Ou seja, se essa galera aqui, que negavam a Deus, negavam a Cristo, não se submetiam à autoridade de ninguém, andavam segundo a sua própria carne, como que esses podem ser um verdadeiro cristão? Então, Judas aqui está descrevendo a característica desses ímpios malignos, desses homens que estavam se infiltrando nessa comunidade, negando a fé, negando a Deus, a Cristo, fazendo práticas segundo a sua própria carne, se contaminando e ainda rejeitava a autoridade. Então, ou seja, por mais que de repente naquela comunidade em que Judas está escrevendo a carta, eles poderiam estar lá naquele meio lá e não aceitar autoridade nenhuma que estava imposta naquela igreja. Então eles rejeitavam a autoridade. Essa aqui é uma das características dos falsos mestres. Versículo 9. Aí ele vai dar aí Judas vai dar um exemplo do arcanjo Miguel. Esse texto aqui você não vai ver em Deuteronômio, mas é um texto que, por inspiração divina, ele traz essa revelação para a igreja. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo, maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então o que ele quer dizer com isso? Se o arcanjo Miguel, uma autoridade celestial colocada por Deus em força, em poder, em autoridade, e ele contra Satanás para poder guerrear pelo corpo de Moisés, nem o arcanjo Miguel ousou falar palavras de blasfêmias ou de qualquer outra palavra de injúria contra Satanás. Nem ele falou. Então, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que aqueles ímpios, falsos mestres, falavam mal, proferiam palavras contra a liderança. Então ele está dando um exemplo do arcanjo Miguel. Se nem o arcanjo Miguel proferiu palavras blasfêmicas ou qualquer outro tipo de palavra contra Satanás, mas ele só falou: o Senhor te repreenda. Pronto. Se nem ele falou isso. Acompanhe comigo o livro de Deuteronômio. Vamos lá em Deuteronômio rapidinho. Deuteronômio capítulo 34. Capítulo 34, versículos 5 a 6.
Amém. Então aqui você tem o episódio do sepultamento de Moisés, mas você não tem essa passagem em que Judas está falando dessa contenda, dessa disputa pelo corpo. E se nós raciocinarmos aqui, o propósito de Satanás era justamente o quê? Era, se obtivesse de alguma forma esse corpo ali, trazer uma idolatria para o povo de Israel, fazer uma imagem de Moisés. Então Deus sepultou ali, o escondeu, e ele foi reivindicar e querer esse corpo. Então o arcanjo Miguel foi lá para guerrear e falou: o Senhor te repreenda. Entende, meus amados? Então, se nem ele proferiu palavras de juízo contra Satanás, como é que esses falsos mestres produziam dissoluções e criticavam e falavam contra as lideranças? Então, se nem um ser celestial proferiu palavras, um outro ser celestial das trevas, quanto mais uma autoridade humana colocada por Deus. Amém, meus amados? Continua o raciocínio. Ali, no versículo 10, Judas vai falar de novo desses falsos mestres ímpios, dizendo assim, ó, estes, reparem comigo, que ele frisa estes homens, esses ímpios, no versículo 4, alguns homens ímpios, no versículo 10, porém, estes dizem mal, versículo 8, contudo também estes, semelhante, contaminaram a sua carne. Está reparando o que Judas está dizendo sobre esses falsos mestres? Estes. E no versículo 10 ele vai mais além. Estes, porém, dizendo mal do que não sabem, e naquilo naturalmente conhecem como animais irracionais, que se corrompem. Então, Judas aqui está batendo neles, dizendo, olha, eles são como animais irracionais, porque o animal, ele age de forma por instinto. Animal não raciocina, mas ele critica esses mestres aqui, dizendo como pessoas irracionais, pessoas, bestas feras, pessoas que estão completamente corrompidos. Então, se eles eram ímpios, andavam segundo a sua carne, rejeitavam a autoridade, e ainda por cima, não eram pessoas que eram como se fosse uma besta irracional, como é que a comunidade poderia deixar-se persuadir por esses homens? Se deixasse persuadir, ser levado por estes homens. Hoje, na atualidade, no meio das igrejas, não está diferente. Ainda existem homens ultrajados, bem vestidos, mas que está completamente fora da doutrina de Cristo, mas estão em nosso meio, fazendo a mesma coisa que esses homens faziam lá no tempo de Judas, se introduzindo, se dizendo ser crente, negando a Jesus Cristo, andando segundo a sua carne, rejeitando as autoridades, criticando-as, e ainda por cima não sabem o que dizem, como fossem animais irracionais. Aí Judas continua batendo neles. Acompanhe o versículo 11 comigo. Ai deles, está falando desses falsos mestres, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Quem foi Caim? O que aconteceu com Caim? Que matou o seu irmão. A gente temos aquele episódio, vamos voltar lá em Gênesis. Abra comigo Gênesis. Livro de Gênesis. O versículo de número 4 e 5. Lê alguém por gentileza. Capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas para Caim, para sua oferta, não adiantou. 4, melhor.
E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente. E descaiu o seu semblante. Então você vê que esses falsos mestres, eles vão no caminho de Caim. Que no momento do culto em que Abel oferece da gordura das primícias, ele pega lá os frutos da terra e oferece a Deus de tudo de qualquer maneira. O culto a Deus de qualquer forma como ele fez. E depois ele foi e matou o seu próprio irmão. Então esses falsos mestres, eles vão no caminho de Caim. E o apóstolo João diz que Caim era do maligno. Foi levar uma oferta para Deus, e Deus rejeitou aquela oferta, e depois ele matou o seu irmão. Agora ele vai dar o exemplo de Balaão. O que Balaão tem a ver com essa história? O que Balaão se encaixa com esses falsos mestres? Qual era a postura de Balaão quando ele foi levado pelo rei para poder amaldiçoar o povo de Deus? O que envolvia no jogo ali? Dinheiro. Envolvia isso aqui, ó, grana. Eu te dou tanto para você poder profetizar palavras contra ao povo de Israel. Vamos ver rapidamente aqui, Números capítulo 22. Números capítulo 22. Bom, como os textos são muito extensos, eu só vou frisar um outro aqui bem rapidinho. Números capítulo 22, diz assim, ó, no versículo 5: Estes enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-los, dizendo: Eis que o povo saiu do Egito, este cobre a face da terra, e para estar defronte de mim. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e o lançar fora da terra, porque eu sei que tu abençoas e serás abençoado, e a quem tu amaldiçoar serás amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e disseram essas palavras para Balaque. Então você vê que esse cara era bem requisitado, bem procurado para profetizar, para falar bem ou mal. Vieram com uma oferta para ele, para poder profetizar segundo aquilo que eles queriam contra o povo de Israel. O que nós podemos aplicar nisso de Balaão no mundo atual? Está cheio de Balaão nas igrejas, está cheio, está cheio, tudo levado pelo dinheiro, levado pela ganância. Porque quando Judas dá referência de Balaão aqui para aquela comunidade, para aquela igreja, ele está se referindo ao caráter de Balaão, que era completamente igualzinho aos falsos mestres que estavam se infiltrando lá, interessados em dinheiro, poder, e é isso que eles queriam: recompensa, dinheiro que estava em jogo. Mas, embora Balaão não conseguiu fazer esse ato de amaldiçoar, ele deu um conselho, e esse conselho fez cair muita gente. Acompanhe comigo, livro de Números. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Capítulo 25. Capítulo 25. Diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas dos Moabitas,
e estes convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e se inclinou aos deuses, juntando-se, pois, a Israel, a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Então, já que não poderia amaldiçoar, o conselho de Balaão é: coloca lá as prostitutas lá, coloca a idolatria no meio do povo, rapidinho eles vão cair. Então, se uma palavra de maldição não poderia atingir eles, a gente faz de uma outra maneira. E o conselho que ele deu foi um conselho para queda. Então, esses homens ímpios que estavam dentro da igreja, o que deles sairia de bom, se apenas o que seria sair da sua boca era para trazer a queda da igreja? Então, como Judas vai fazer referência a Balaão, ele faz referência não apenas à questão do dinheiro que envolvia esse jogo, mas também dos seus conselhos. Abra comigo também, se eu não me engano, acho que o apóstolo Pedro também faz referência a Balaão. Vamos aqui voltar na carta do apóstolo Pedro. Agora só preciso achar o texto aqui, que ele faz uma referência a Balaão também. Achei já achei. Diz assim, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 14: e tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, engordando as almas, inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais deixaram o caminho direito e erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, mais aí um texto aí para reforçar sobre Balaão. Outro texto aqui também, para continuar, ele vai dar ênfase, ele deu ênfase de Caim, Balaão e agora de Corá. Repare que quando a gente falou aqui dos exemplos em que Deus não poupou nem Sodoma, nem os anjos, nem os hebreus, ele vai mencionar aqui as outras três figuras, que é Caim, Balaão, e vai falar de Corá. O que eles têm em comum? O que Caim, que esses falsos mestres têm em comum com Balaão, com Caim e com Corá? Primeiro, você vê que Caim ofereceu um culto de qualquer maneira, de qualquer jeito, e depois ele seguiu o seu caminho e cometeu um homicídio. O segundo, prêmio de Balaão, dinheiro, envolvido com dinheiro, aconselhamentos que fez o povo cair. E terceiro, Corá. Quem foi Corá? Você lembra daquele episódio de Números? Vamos lá em Números, se não me falha a memória, acho que é capítulo 16. Números capítulo 16. Números capítulo de número 16. Lê alguém, por favor, aí, do versículo 1 até o versículo 3, no versículo 3. Certo dia, Coré, filho de Isá, neto de Coate, dos netos de Levi, conspirou com Datã e Abirão, os filhos de Eliabe e Com, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes respeitados do povo, eleitos pela comunidade de Israel. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram: chega, a assembleia toda é santa, e cada indivíduo é santo, e o Senhor está entre eles. Então, por que vocês se colocam acima de nós e querem mandar em nós? Olha aí, então você vê que tinha Corá, você tinha Datã e Abirão. Esses três aqui, juntos, somaram uma rebelião, negando as autoridades de Moisés e de Arão, ou questionando a autoridade de Arão, principalmente em Arão. E nós sabemos, no desenrolar dessa história, o que aconteceu com eles, qual foi o final
dessa rebelião que eles cometeram contra Moisés e contra Arão. Qual foi qual foi o final deles? Foram tragados. A terra se abriu. Por quê? Por não submeterem às autoridades que Deus havia colocado de Moisés e de Arão. Qual foi o final deles? Foram tragados. Desceu a sepultura. Então, Judas está dando 3 exemplos clássicos para a igreja, dizendo: olha o que aconteceu com Balaão, depois ele foi morto, olha o que aconteceu com Caim, e olha o que aconteceu com Corá, que não aceitava a autoridade colocada por Deus. Vamos voltar aqui em Judas novamente? Bom, até aqui, meus amados, está bem claro? Eu dividi todo o texto, explicando passo a passo, para ficar bem compreensível para os meus irmãos. Então você vê, para recordar rapidamente, falamos da apresentação de Judas, quem era Judas, que era meio irmão de Jesus. Introduzimos também acerca de batalhar pela fé, uma vez que ele convida aquela igreja a batalhar pela fé, por causa desses homens ímpios que estavam se infiltrando na igreja. Expliquei que esses homens ímpios estavam entrando, eles estavam negando a Deus e negando o Senhor Jesus Cristo, tá? E aí depois passamos como dar como exemplo, como Judas fala para aquela igreja. Judas usa os exemplos de Israel no deserto, usa como exemplo os anjos que se caíram, não guardou a sua habitação, que se rebelaram. Ele dá um exemplo de Sodoma e Gomorra também como juízo de Deus, tá? Para aquela comunidade, para que eles não venham cair. E depois falamos do versículo 8 a 10 sobre esses falsos mestres que andam segundo a sua carne, que são os homens ímpios e que não aceitam a autoridade. Então descrevi aqui para a igreja o propósito desses falsos mestres, quem eles são, quais práticas que eles faziam, tá? E aí, mais uma vez eu reforço aqui, Judas dá um exemplo de pessoas, tá? De Caim, que no culto, de qualquer jeito, como eles também, de Balaão, envolvia dinheiro, e Corá envolvia autoridade que não submetia. Então você vê o final 2:3. Então isso que ele está ali dando como exemplo para a igreja. Agora, olha isso aqui, olha o versículo 12 comigo, acompanha o versículo 12. Aí Judas vai de novo falar deles. Estes são manchas em vossas festas de amor, de caridade. Lembra da festa ágape, a festa do amor? Estes que estão lá na comunidade da fé lá, banqueando, lá comendo e bebendo com vocês, essa galera aí, olha o que ele vai dizer sobre eles. Em vossas festas de caridade, banqueando convosco. Aí ele diz: eles se apacentam a si mesmos, sem temor. São pastores que se apacentam a si mesmos, não tem temor nenhum. Aí Judas vai bater mais neles, vai dizer assim, ó: são nuvens sem água. Sabe o que é nuvem sem água? É quando você olha para o céu, você vai ver assim: nossa, as nuvens estão se formando, o tempo está fechando, daqui a pouco eu não vou embora. Poxa, não cai uma gota d'água hoje. Ele está se referindo a esses falsos mestres ímpios como nuvens sem água, que não trazem nada, são secos, que são passageiros, eles passam, as nuvens se dissolvem, vão embora, e assim ele caracteriza esses falsos mestres como nuvens sem água, que passam. Diz mais, que eles estão introduzidos nas festas, banqueando com a igreja ali, no meio daquela comunidade, mas que são pastores que apacentam a si mesmos, não são cuidados, não são, não tem doutrina, tem nada, absolutamente nada. E ainda vai bater mais firme ainda. Eles são levados pelo vento, uma parte como outra, são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. Então ele vai comparar esses falsos mestres com uma nuvem sem água, vai comparar como árvore que não dá fruto, vão comparar eles como pastores que se apacentam a si mesmos, ainda vão ainda mais a fundo. Olha isso aqui, versículo 13.
ondas impetuosas do mar, que espumam as suas abominações. Você já viu como os mares, eles vai e volta, vem aquela coisa espumosa? Aí Jesus está falando desses falsos mestres da mesma forma, são como esponjas que contaminam, que trazem a sua doutrina, que contaminam quem está, e depois vão embora. Não é assim que eles fazem? Trazem as heresias, vem com uma onda do mar, deixa aquela espuma, deixa aquela heresia e depois vão embora. São como as nuvens sem água. E diz mais, olha o que diz aqui, ó. São estrelas errantes, para as quais está eternamente reservado a escuridão. Sabe aquela estrela errante? É aquela estrela que risca o céu e vai embora. Quer ver aquela estrela que risca assim? Depois não aparece mais? É assim são eles. São estrelas errantes que aparecem e vão embora. Para estes está a condenação e o juízo eterno. Essa galera ali que fazem essas práticas iguais a isso aqui, para eles estão reservado o juízo, a condenação, a escuridão eterna. Então eles são como estrelas errantes que passam, eles são como ondas de mar que deixam suas espumas, eles são como árvores infrutíferas, eles são como Caim, são como Balaão, são como Corá. Esses falsos mestres introduzidos no meio da igreja, e é assim que Judas descreve esses falsos mestres. E todas essas atitudes que eles praticavam não é diferente dessa era, dessa época. Também a mesma coisa. Tem um texto também, aqui continuando aqui, ó. Estes profetizou também Enoque, versículo 14, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as suas duras palavras, que ímpios pecadores disseram contra ele. Contra ele quem? Contra o Todo-Poderoso. Ou seja, ele está se referindo aqui a Enoque. O que Judas está dizendo aqui? Que Enoque profetizou. Você não vê lá no livro de Gênesis, você vê que diz que Enoque andou com Deus, e depois de um certo tempo ele, Deus tomou para si e acabou. Mas Judas diz que ele profetizou naquela geração, dizendo que o Senhor ia vir para julgar, para condenar os homens ímpios pecadores, e assim nosso Senhor virá também, tá? E aí no versículo 16, ele vai falar de novo acerca desses falsos mestres. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo os seus desejos, e cuja boca só sai palavras arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Ou seja, são bajuladores. Esses falsos mestres aqui, que estão se infiltrando no vosso meio, na festa, nos banquetes da festa ágape, eles são arrogantes, não aceitam autoridade, são murmuradores, queixosos da sua própria sorte. Tem um outro texto, tem uma outra versão que diz que eles são como rochas. Sabe aquelas rochas que ficam escondidas ali no mar ali, que passa, você vê o bico dela depois vai embora? Eles ficam lá, escondidinhos. Lembra do Titanic? Bateu lá numa pedra lá, enfim, o que aconteceu? Eles são a mesma coisa, eles ficam lá, escondidos, para justamente fazer as pessoas tropeçarem. É assim que Judas descreve esses falsos mestres, tá? Meus amados, dos versos 1 a 16, ficou claro tudo que foi dito aqui?